Eu vou dar um panorama geral sobre o desempenho da Stephanie nessa área de internacionalização. É uma área que eu comecei quando ainda era pequenininha, estava aí com 7, 8 países no máximo, e todos eles na América Latina. E eu já vinha de um processo de internacionalização do Itaú, onde eu participei desde 89, e a gente começou um processo de internacionalização do banco lá pela Europa, né? Começamos lá em Portugal, depois fomos a Luxemburgo, depois reforçamos a operação da Inglaterra, e depois por aí foi, né? Itaú Argentina, reestruturamos Cayman, depois foi a vez dos Estados Unidos, quando reestruturamos toda a operação lá, ganhamos a carta patente para abrir o banco lá, enfim. E nesse período todo, a gente vinha já importando software, né? Ou exportando, melhor, porque eu falo importando porque eu estava do outro lado, né? Estava lá fora, e a gente vinha, naquela altura, exportando, fazendo tudo com o Brasil. E fazendo tudo com empresas não dentro do Itaú, a gente apenas desenhava, né? A construção era feita por as nossas empresas de IT Services que estão aí hoje, né? Então, o nosso processo de exportação de software é bastante antigo, eu diria, né? Talvez pudesse ter amadurecido rápido, ter crescido, mas a gente sabe os problemas que nós temos, né? Eu até, ouvindo parte aí que estava sendo colocado pelo Nelson, acho que a gente nunca especializou, porque hoje nós temos um mercado tão grande, tão pulverizado, de empresas tão desenvolvidas, né, no nosso mercado, que tudo é desenvolvido no Brasil, pouca coisa vem de fora, que nós acabamos diversificando demais e não criando uma identidade. Eu acho que um pouco é isso. Eu fui então para a Stephanie em 2001, para a gente acelerar então o processo de internacionalização, né? E deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu gosto dessa matéria, por isso que eu coloquei aí, porque é muito da característica do Marco, né? Então essa coisa do agarrar as oportunidades, agarrar o problema e resolver, ele é muito a característica dele. E daí um pouco a coragem que teve em expandir a empresa. Dentro do nosso processo de desenvolvimento, que começa com a empresa sendo fundada em 87, nós começamos como uma empresa de treinamento e 2 anos depois já entrávamos na área de software. Os anos 90 foram marcados pelo desenvolvimento na área de software, e também pelo início da expansão em 96, quando se abriu o escritório na Argentina, né? E foi uma pequena fusão com uma empresa local. Então começamos lá pela Argentina, em 96, e durante os anos 90 fomos expandindo na América Latina, né? E o grande salto foi 2001, a abertura do escritório lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale. Mas aí com uma empresa bem madura, por um lado, mas muito imatura, por outro, com relação ao processo de internacionalização. Então, nós fomos aprendendo muito na raça, né? Então, um pouco disso é o que eu mostro aí. Internacionalizar era necessário. Por que era necessário? A gente já via que o mundo globalizando do jeito que estava, nós já recebíamos aqui os nossos players internacionais e já percebíamos que o mercado ele seria definido por esses players. Então você, já trabalhando aí com grandes corporações, não podia atendê-las simplesmente num local, e sim procurar atendê-la globalmente para se manter no jogo. E foi o que nós fizemos. Então a globalização, vimos aí desde o início, como uma via de 2 mãos, é isso. A gente precisava botar o pé lá fora, né? Até um dia eu disse para o Marco assim, olha, o negócio é o seguinte, os indianos estão querendo entrar aqui, é melhor a gente botar um pé na Índia e ver como é que isso funciona. E até fizemos isso,
e abrimos a operação lá na Índia em 2005. Né? Mas tínhamos que fazer isso acreditando que, assim como os grandes players se globalizavam, nós também poderíamos nos globalizar. Precisávamos aprender algumas coisas, mas esse perfil deixa comigo não é algo assim que permite um planejamento prévio de longo prazo. É algo que assim decide e vai fazer. E então o nosso processo de internacionalização ele começou de uma forma bastante empírica, eu diria. Empírica por um lado, porque a gente não fazia uma análise, um estudo de mercado, a gente simplesmente via lá os clientes que estavam operando conosco já e que nós podíamos explorar nos outros mercados e vamos lá, vamos conseguir referências, vamos buscar abertura de portas com esses nossos clientes e procurando fazer o melhor serviço possível aqui, localmente, né? E foi assim que nós iniciamos esse modelo Greenfield de expansão internacional. Por aí, nós começamos então a ver que, olha, nós precisamos definir como é nosso trabalho, então desenhar uma estratégia. Mas sem perder aquilo que nós já tínhamos feito, porque algumas coisas foram boas, outras nem tanto, analisando o que deu certo e o que não deu, e desenhando o que seria a nossa estratégia. Aí nós desenhamos a nossa estratégia em ondas. E a primeira onda foi uma retrospectiva, começou em 96, né, que foi esta primeira onda de internacionalização no Greenfield, né, e que ele chama de sentir o gostinho, né, e realmente foi isso. Depois, de 2000 a 2002, aí sim, já era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais arrojada, que foi essa ida para mercados fora da América Latina. E então foi onde nós começamos a aprender a internacionalizar a empresa. E aí nós começamos a desenhar um modelo diferente. Aí nós começamos a estudar mercados, começamos a ver o tamanho desses mercados, quem eram os players, se nós tínhamos um espaço, se os produtos e serviços que nós havíamos aprendido a desenvolver e entregar eram aderentes a esses mercados. Então, começamos já com uma outra visão de internacionalização um pouco mais madura, né? As experiências passadas nos mostraram que se você não tiver um bom planejamento, estabelecer metas, enfim, e tentar fazer com que a sua estratégia funcione e revê-la nos tempos certos, nós não avançaríamos, nós gastávamos muito tempo no processo de internacionalização e as empresas do exterior elas amadureciam muito devagar. Então essa revisão do modelo nos levou então já à terceira onda de uma maneira mais madura, né? Já com estratégia. Bom, nós tivemos aí para muitos, né, uma coisa muito negativa, foi a crise global. Para nós trouxe alguns benefícios, não digo para nós, Stefanini, mas para o Brasil, para todas as empresas que queriam se internacionalizar. Não sei se vocês lembram que até então, até 2010, as empresas não decolavam muito, elas tinham operações no exterior, principalmente as indústrias, mas muito através de empresas de trade. Elas não lançavam voos aí mais audaciosos de estabelecer grandes operações fora. Então, isso salva algumas empresas, como a Vale, como a Gerdau, que já tinham alguns exercícios bons, mas outras começaram também a se lançar para esse mundo. E foi o momento que todos aproveitaram, 2010, com, vamos dizer assim, mercados ultra desvalorizados, empresas mais baratas, dólar caro, dólar barato, real valorizado, e conseguiram então fazer boas aquisições, né? E aí que começou a nossa última quarta onda que vem até agora, que é essa onda baseada em aquisições. Como o mundo a vida não é fácil, né?
todos nós aqui na mesa sabemos bem disso, muitos de vocês, a maioria de vocês, né? Acho que talvez o nosso período de vida no Brasil tenha sido um dos períodos mais duros, né, em termos de crises, pacotes econômicos, enfim. Nós nunca tivemos uma vida tranquila, né, uma vida muito fácil. Então nós passamos por vários, né, citando alguns aí, pelo Collor, Real, efeito tequila, crise asiática, desvalorização, enfim, essa foi a nossa vida, né. E dentro dessas crises, dentro desses pacotes, né, teve aqueles momentos emocionantes como o Collor, que nos deixou com 50 alguma coisa na conta, já nem lembro o que era, se era cruzado, já não lembro mais. Então foram momentos emocionantes, né? E aí a gente foi aprendendo, durante esse período já, com algumas questões aí bem amadurecidas, né? Quais foram as pedras no caminho. Então nós começamos sempre lá aquele modelo Greenfield, e não, como eu disse, não era fácil, você conta apenas com referências locais e procura crescer. Aí você esbarra na segunda grande barreira, né? Ninguém sabia o que era TI no Brasil. Aliás, o mundo lá fora achava que o Brasil não desenvolvia nada em termos de TI, corroborando com o Rubens, é isso mesmo, a gente não tinha essa marca. E foi aí que foram momentos interessantes, onde surgiram a Tex, a Softex, criou-se uma marca Brasil, e o Brasil IT Plus, né, está aí. E nós tivemos alguns grandes guerreiros aí, pelo menos na minha opinião. Um deles foi o Forlan. Esse Forlan foi um cara que agarrou essa bandeira aí e ajudou muito a levar essa marca para fora. Todo lugar que ele ia, ele levava o material embaixo do braço. Acho que o Gil Lema, ele levava o CD da Brascom junto para mostrar que o Brasil era TI também, que a gente desenvolvia aqui e tinha qualidade. A gente naquela época tinha uns bons contratos aí de exportações, mas todos eles foram cavados ali na raça. Nós começamos a buscar contratos para desenvolver aqui no Brasil. E isso foi bom até 2004, né, quando então começamos um processo aí de desvalorização do dólar, e enfim, nós saímos aí, só para relembrar, de novembro de 2004, o dólar estava 4,01. Em março de 2005, o dólar estava 2,70. Então, se pegar aí um período de 5 meses, 4 meses, né, o dólar desvalorizado dessa forma, e a gente com um contrato assinado enorme para entregar software na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, e estávamos perdendo o fator diferencial que era o câmbio. Depois a marca Stefanini, que se o Brasil não era conhecido, o Stefanini então nem se fala, né? Então nós tivemos que fazer um processo intenso de comunicação. Foi um período bastante difícil, de investimentos altos, e isso, quem não estiver preparado para investir, é difícil começar, né? Então é melhor se posicionar bem no seu país, ter uma boa reserva, porque vai investir por longo prazo. Principalmente se começar como nós no modelo Greenfield. Hoje em dia, a vida está um pouco mais fácil, porque a gente consegue adquirir empresas, né? Antes não dava. Aí, a organização da equipe, era uma outra pedra aí que nós enfrentamos, porque na nossa cabeça a gente tinha que levar 100% do DNA da empresa lá para fora. É bom você levar o seu DNA, mas você não pode esquecer que lá fora a cultura é outra. É engraçado que agora nós estamos com o pessoal de fora lá na Stefanini, e é uma empresa parceira, grande, enorme, e o pessoal foi agora para a próxima hora do almoço, falou assim: bom, vamos fazer um lunch work com os americanos. Aí um lá gritou: opa, peraí, aqui a gente é descendente de italiano, a gente gosta de almoçar fora. Então, você vê, as culturas em diversos países, né, são muito diferentes. Então a gente precisa respeitar isso, a gente precisa chegar respeitando o ambiente do outro. Que aí vai uma crítica aos nossos amigos indianos, né, que eles entraram no Brasil sem minimamente tentar se aculturar. Então, acho que esse é um dos maiores problemas que eles enfrentaram e vem enfrentando até hoje para se desenvolver aqui. Ainda bem, né? E depois
organização da equipe, aí você já vê a necessidade de você mixar, criar uma equipe mista para que ela consiga, então, uma contagiar a outra e aí você ter o entendimento de como trabalhar, né? Então, o número 2 aí, que a gente diz ajustar o mercado. Então, ajustar o mercado, eu tive um grande professor de marketing, ele foi fundador da cadeira de marketing lá na FGV, o Heimann Richards, já é falecido, primo do famoso Herbert Richards, né, que a gente nem ouve mais falar nas traduções, né? Mas o Heimann, ele dizia assim, ele criou um modelo chamado 4 As do marketing. E um desses 4 Ases, né, 4 As do marketing, é a adaptação. Você não consegue entrar num outro mercado sem adaptar o teu produto, o teu serviço. Você precisa de um trabalho de análise, que nós falamos aí que passamos a fazer, então depois de algum tempo, e precisa de um trabalho de adaptação. A entrega não é a mesma necessariamente que você faz aqui. Então nós começamos a entender que havia também a necessidade de adaptar o nosso serviço ao mercado local, e assim nós fomos aprendendo melhor sobre como internacionalizar mais rápido, com menos sacrifício, né? Destacar a sua oferta, então, através da adaptação, gerir os custos, porque gerir custos é uma tarefa que você tem que fazer diariamente, né? Meu chefe, essa frase aí ele usa muito, custos são que nem unhas, né? Você tem que cortar toda semana. Então, eu vinha de uma empresa que chegava no fim do ano, hoje em dia as coisas são diferentes. Mas falavam assim, olha, temos que cortar 20%, isso em dezembro. Como é que você corta 20% em dezembro para começar o ano legal, né? É difícil achar essa forma. Então é assim, a gestão dos custos é importantíssima. E motivar, né? Principalmente motivar a sua empresa. Então você tem que contratar os bons, integrá-los e motivá-los, né? Você tem que fazê-los acreditar naquilo que você acredita. Acho que essa é a parte mais difícil da coisa toda. Então, você entender a cultura, se adaptar a isso e ainda motivar a turma é a pior fase. E persistir, né? Então, é aquela história da próxima curva, né? Persistência é uma coisa, nessa área, não tem como, é fundamental. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, né? A história da próxima curva é aquela que você nunca sabe o que vem na próxima curva. Então você recebe um monte de surpresas pela frente e a persistência é a única coisa que te faz ir adiante. Depois, capacidade de adaptação, a gente tem que ser um verdadeiro camaleão, né? Principalmente quem está em 30 países, como no nosso caso, tem que realmente ser um camaleão. Você tem que se adaptar a muitas realidades, muitas situações, tanto culturais quanto legais, né? As questões regulatórias são muito distintas ainda no mundo todo. A gente acredita aí que em algum tempo isso vai estar numa forma mais normal, né? A questão regulatória no mundo todo. Então, o processo de globalização que começou no mundo antes dos anos 90, né? No meio dos anos 80, ele é um processo que ainda não amadureceu. Nós não temos ainda um padrão regulador razoável, né? Com impactos baixos. Os impactos são grandes. Eu vou avançar aqui, né? E ser otimista sempre. A gente sempre enxergou o meu copo cheio, porque sem isso você não vai para lugar nenhum. A gente aproveita as oportunidades. Então, como eu já falei no começo, 2010 foi um grande ano, né? De 2009, finalzinho de 2009 até hoje, nós fizemos 10 aquisições. Dessas 10 aquisições são 4 no exterior, né? E sempre aproveitando essas oportunidades que o mercado nos ofereceu. Nós estávamos aí, naquela altura, em 8º lugar, em 16 países. Depois disso tudo, em 2011, nós chegamos à posição de segunda empresa mais internacionalizada do Brasil, sendo que a primeira era a JBS e a terceira a Gerdau.
Nós perdemos a posição para Gerdau devido a um enfraquecimento temporário da nossa operação na Europa. Perdemos um contrato gigante e isso fez com que a gente perdesse o segundo lugar, né? Estamos em terceiro, estamos em 30 países, são 12 países da Europa, são 2 países na África, na Ásia nós estamos aí na Índia, na China, nas Filipinas, na Malásia, estamos lá na Oceania, né, na Austrália, toda a América do Norte e a maioria dos países da América Latina, né? Então essa hoje a nossa realidade, quer dizer, de 16 países para 30 foi através de aquisição. Só teve aí 2 países que foram, não um país só, que foi aberta sem aquisição depois desse período, foi a África do Sul. A empresa, o ano passado, faturou aí perto de $1 bilhão. Nós estamos já projetando 1,2 bilhões aí para esse ano. Nós fizemos uma nova aquisição, a ECG lá nos Estados Unidos, faz aí 2 meses, então isso já impulsiona para a chegada nesse número de $1,2 bilhões. E nós temos uma meta de estar aí entre grandes players nos próximos 10 anos. Então a gente continua no processo de internacionalização. Outras coisas que nós não abrimos mão é de poder estar próximo ao governo, principalmente em comitês como são esses bilaterais, né? Temos aí participação no US Brasil CEO Forum, no Brasil UK CEO Forum, devemos começar um fórum agora com a Índia. Isso daí tem trazido alguns benefícios para o Brasil, né? Tem trazido sim, principalmente o US Brasil CEO Forum. Vamos ver como é que vão os outros. Mas é isso, a gente continua acreditando em crescer, em globalizar. Nós estamos num processo muito forte de globalização da empresa, que significa que nós estamos implementando processos globais, métricas globais, estamos bem integrados em termos de equipe culturalmente. Então nós podemos dizer que a empresa está já razoavelmente globalizada, né? É isso aí. Obrigado.